Olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês na continuidade do projeto do Pílulas, dessa vez com o Pílulas de Amor. Como de costume, vamos iniciar então com uma prece. Querido Mestre Jesus, querido Pai da vida, nós aqui estamos para mais uma reflexão e que nós possamos com serenidade, com leveza, com esperança, dedicar alguns minutos do nosso pensamento para o aprendizado, para a reflexão e a transformação. Que a sua energia amorosa possa nos envolver a todos, permitindo que essas palavras possam entrar dentro do nosso íntimo, fazendo as transformações possíveis, nos colocando em direção a Ti. Que assim seja. Bom, pessoal, hoje a nossa mensagem se chama O Deserto Pessoal, é uma mensagem um pouquinho mais extensa e ela começa assim. O caminho proposto pelo Evangelho aos discípulos do Mestre é o da disciplina, o da renúncia e da submissão à suprema vontade. O Cristo personificou não só o terapeuta de excelência, com o poder de síntese das leis e das circunstâncias, mas também a figura arquetípica do Filho de Deus, realizado e entregue à ordem e à lei, fluindo no efeito supremo da harmonia. O seu percurso na tarefa pública representa das bodas de Canaã ao Calvário a trajetória de trabalho que está identificada com a fonte. No entanto, antes de tudo isso, o Mestre foi testado e assediado por 40 dias no deserto pessoal do corpo e do espírito, pelos demônios da desconexão, da dissociação e da infidelidade, dispostos a desconectar-lhe do essencial e do curso de seu ministério testemunho. O deserto não é um local, mas um espaço da alma a caminho da síntese. Cada servidor deverá encará-lo no confronto com o mundo hedonista, materialista, capitalista e superficial, sendo chamado a afirmar sua singularidade e seus valores do espírito, indestrutíveis e eternos. Igualmente, cada coração o vivenciará no campo pessoal da solidão, do silêncio, que produz a síntese suficiente que emana da essência. Deverá, para isso, caminhar no sentido da individuação espiritual, no confronto com a sua sombra, no desenvolvimento psíquico, na integração dos arquétipos e no desenvolvimento psíquico e espiritual total, sempre em construção para uma expressão harmônica consigo, com o seu meio e com a sua realidade profunda onde brilha a luz-fonte, que é a marca do Pai, que guarda os deveres de cada qual no presente estágio evolutivo e na encarnação. Ouve, pois, cantar a sereia que hipnotiza as mentes e o coração, na distração daquilo que é essencial, fazendo com que a alma se desconecte do espaço sagrado do si para a periferia conflitante do ego. E acautelai-vos da dominação que mata a conexão mais profunda. O tempo passa célere e o foco do servidor do Evangelho deve ser o de amar, o de servir e de respeitar as leis maiores com fidelidade e perseverança, no estágio do deserto pessoal ou da porta estreita que o conduz ao Pai. Essa mensagem é extremamente profunda, uma mensagem que traz conceitos fundamentais dentro da psicologia junguiana, como, por exemplo, a ideia de uma psique que busca se individuar, ou seja, que busca se planificar espiritualmente, desenvolver todas as suas potencialidades, mas que ao tentar nessa caminhada fazer esse movimento, se depara com as sombras do seu ego, com as ilusões da realidade hedonista, buscando o prazer, materialista, egoísta. E ao se deparar com as suas sombras e com uma realidade realmente permeada por muita ignorância e por essas características que mencionei, se vê em um deserto,
se vê no conflito interno e muitas vezes se afasta daquilo que é essencial e prioritário e fica vivenciando a superficialidade da realidade, a superficialidade da experiência humana e espiritual. E com isso pode perder muito tempo. E aqui ele enfatiza que muitos de nós, se não todos, passaremos por fases que ele chama de deserto pessoal. Fases essas que não representam lugares físicos de um deserto de fato, mas lugares emocionais e psíquicos, onde predomina muitas vezes a falta de fé, a desconexão, a dificuldade e o sofrimento. E ele nos lembra que Jesus, na sua vida aqui na Terra, teve também o seu período de deserto, onde ele foi convidado a muitas tentações, a muitas dificuldades e experienciou talvez o que nós chamaríamos de sofrimento, mas que talvez dentro da sua realidade psíquica evoluída, né, e perfeita dentro da nossa concepção, e talvez não tenha vivenciado o sofrimento. Mas ele nos lembra que até na caminhada de Jesus houve esse momento. E ele precisou lidar com este momento interno de deserto pessoal para seguir adiante na sua caminhada e realização de individuação e de completude. E aí a lembrança é, vós talvez estejais passando por um deserto pessoal ou ele ainda virá. Né? Esse local psíquico de grande sofrimento. E muitas vezes esse deserto pessoal ele é vivido por nós aqui como um episódio depressivo, como a perda de um ente querido, a perda de algo valioso do ponto de vista espiritual, o afastamento de alguém que nos é muito caro, a perda de um emprego, uma dificuldade financeira extrema. E aí nós nos vemos diante de uma situação extremamente desafiadora e que nos convoca a ressignificação de toda a nossa realidade vivida. Isso me lembra muito um livro que fica aqui de indicação, chamado Tempo do Autoencontro, o papel do deserto em nossas vidas. Esse livro é de Rossandro Clige, hoje um grande orador espírita, é muito conhecido, em que ele conta um pouco desse período da vida dele de deserto pessoal, que para ele se configurou em um episódio depressivo bastante grave, e o quanto esses momentos de deserto íntimo e emocional podem ser transformadores e verdadeiros trampolins no nosso processo evolutivo espiritual. Um livro muito bom, que ele fez uma reedição atual, então fica a indicação. E foi um livro muito importante, porque eu me deparei com ele também num momento de deserto pessoal interno, e me ajudou muito. Porque aí o Rossandro vai esmiuçar com profundidade o quanto esses momentos desafiadores podem nos ser frutíferos. Porque eles clareiam se nós nos permitirmos e de fato nos debruçarmos nesses momentos, a nos aprofundar no nosso processo de individuação e aperfeiçoamento espiritual, eles nos clareiam aquilo que é prioritário e essencial na vida, como ele bem salienta aqui na mensagem. Aquilo que é fundamental e indispensável. E muitas das coisas tidas como importantes ou que nós estávamos vivenciando antes desse momento de deserto pessoal, ganham o seu devido tamanho, a sua devida proporção e são percebidas por nós como supérfluos, como superficiais e que possivelmente estavam drenando uma energia psíquica absurda da nossa parte. Então a primeira coisa que esse deserto pessoal pode trazer é uma clareza maior em relação àquilo que é essencial e aquilo que é superficial. Para além disso, esse deserto pessoal de dificuldade, né, ele tem algumas outras potencialidades. Nós podemos, nesses momentos, entrar em contato com a nossa sombra psíquica, como diz a mensagem. E a sombra psíquica, trazida por Jung e por Joana de Ângeles na sua psicologia, ela muitas vezes, na minha opinião, ela é mal interpretada como sendo aquilo que seja ruim da nossa estrutura psíquica. Não é isso. A sombra, ela é a parte desconhecida por nós da nossa psique, que está à margem da nossa percepção consciente, que nós muitas vezes vamos entrar em contato em situações extremas. E essa sombra, aquilo que é desconhecido, muitas vezes pode conter as nossas potencialidades ainda desconhecidas, as nossas capacidades, né,
desconhecidas por nós, que nós temos o potencial da perfeição, o potencial de todas as virtudes, nós podemos entrar em contato com elas nesse momento. Mas também podemos entrar em contato com as partes da psique não tão confortáveis, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, com os nossos medos, que muitas vezes estavam sendo experienciados por nós através de processos inconscientes e que naquele momento ficam à mostra, ficam à vista, e a gente olha de fato aquilo que a gente é, mais de perto. É óbvio que para fazer esse mergulho e esse contato com a nossa sombra psíquica de maneira saudável, a gente precisa de coragem, a gente precisa olhar, muitas vezes de um apoio de um terapeuta, né? Olhar e trabalhar aqui. Mas não há dúvida, o deserto pessoal do momento difícil que muitas vezes a gente passa, ele tem esse potencial de trazer para a superfície aspectos da nossa psique desconhecidos anteriormente. E assim a gente pode caminhar de forma consciente, que essa é a proposta de nossas vidas, né, que Deus propõe pra gente. A gente pode caminhar de forma consciente para a nossa individuação. E o que seria essa individuação? Um termo também trazido por Jung e por Joana de Ângeles. Seria o processo de desabrochar de nossas potencialidades como um todo. Potencialidades essas que a doutrina espírita nos coloca, né, como sendo as potencialidades para a perfeição. A potencialidade infinita para o amor, a potencialidade infinita para o altruísmo, para a paciência, para a tolerância, para a doação. Todas essas potencialidades, conforme vão sendo trabalhadas, conforme vão sendo conscientizadas e vivenciadas, vão permitindo ao indivíduo se individuar, amadurecer e tornar robusta a sua estrutura psíquica, para cada vez mais se aproximar de forma mais consciente do divino que cerca todas as coisas, que está em todas as coisas. Então eu acho que o caminho do deserto pessoal, ele é um caminho difícil, um caminho que talvez todos nós passemos, porque nós estamos num mundo de provas e expiações e as lutas estão aí, né? Basta estar na vida e estar na arena da vida para se deparar com as lutas, não é? Para se deparar com os sofrimentos. E alguns deles, por razões diversas que às vezes vão nos escapar, vão ser desafios mais profundos para nós. Um potencial realmente de nos colocar num deserto psíquico. O convite, acredito, da mensagem é que, caso nós estejamos vivenciando esse deserto, ou ainda no futuro formos vivenciar, que a gente possa ter serenidade para entender que eles fazem parte, que eles são momentos, muitas vezes de dor, de sofrimento, dada a nossa dificuldade de lidar com alguns desafios, mas que eles podem nos permitir um maior autoconhecimento, um exercício da nossa fé. Nesses momentos difíceis, muitas vezes a nossa fé ela é questionada, em alguns aspectos dela a gente vê que são muito frágeis. E mesmo nesses momentos a gente pode exercitar a nossa fé, buscar nos aproximarmos do transcendente para nós, fortalecer esse movimento, porque aí nos momentos mais leves e mais suaves essa fé está mais robusta. Nós podemos então nos conhecer, fortalecer a nossa fé e nos capacitando e trabalhando. A mensagem encerra então com a lembrança de que é através do amor, do trabalho e do serviço que nós vamos conseguindo superar esses momentos mais desafiadores e seguir na nossa caminhada de individuação. Quando o deserto psíquico se faz, muitas vezes a gente não consegue desempenhar alguns trabalhos. Busquemos outros. O trabalho não é só aquilo que nos dá a remuneração financeira. Não é só o trabalho assistencial bem elaborado, com a sopa, a assistência ao pobre. Às vezes vai ser dentro do lar. Às vezes vai ser se permitindo uma leitura edificante profunda que catalise esse processo interno. Mas que nós possamos trabalhar, movimentar as nossas engrenagens internas com paciência, para superarmos esse momento de deserto pessoal e para nos fortalecermos no nosso processo de individuação.
Espero que essas reflexões possam ter colaborado de alguma forma. Fica aí a indicação do livro do Rossandro, e que essa mensagem possa ficar na nossa alma, nos lembrando da importância desses momentos, para que possamos passá-los da melhor maneira possível. Encerrando então com uma prece de gratidão a Deus por tudo. Muito obrigada, Pai, por todas as vivências que temos na matéria encarnada, mesmo que não a compreendemos de todo. Obrigado por nos ofertar. Sabemos que tudo é potencial de crescimento nessa escola Terra. E assim, te agradecemos e pedimos, auxilia-nos a compreender as lições da vida, das situações que experienciamos. Auxilia-nos a manter a calma e a serenidade de coração, para que com fé, cada dia mais nos aproximemos de Ti, Pai querido. Que assim seja. Gratidão, pessoal. Um grande abraço a todos.